Olá, olá. Uma alegria estar novamente fazendo essa live. Eu só tenho a agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por este momento. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a esperança com Ele, que Ele vai voltar. E viva a experiência todos os dias. Palavra de Rei. Dando sempre para nós o escape, dando para nós a força, nos mantendo em pé, através das adversidades e todas as lutas, o Senhor sempre estendendo a sua mão maravilhosa, não porque merecemos, mas a sua graça sempre ao nosso favor. Queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nosso ministério procura sempre com o objetivo de incentivar a ler a Bíblia, o manual do fabricante, a buscar ter intimidade com Deus, conhecer esse Deus, em um tempo que muitas coisas estão mudando, a tecnologia está aí avançando, mas o distanciamento do homem espiritual com Deus, todos os dias estão se firmando de uma forma assustadora. O homem perdendo a sua essência. O ser humano está enveredando para um local onde está ficando ali cativo das promiscuidades, do desamor, do desafeto, perdendo valores, perdendo princípios. Isso é uma das coisas que está acontecendo cotidianamente e diariamente. Eu quero te convidar a buscar esse Deus que um dia eu andava distante e alguém falou, o que está em Romanos 10:17, falando de Cristo, falando a palavra, e a minha fé foi crescendo ouvindo, como de muitos que estão do outro lado. E a fé, ela vem se desenvolvendo por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, Deus usou uma pessoa que viesse a falar do seu amor, e ali eu fui ouvindo e fui me identificando e mudando. Uns acontecem rapidamente, outros vão gradativamente. Deus é quem sabe. Então, o nosso ministério sempre está te incentivando a não olhar a placa de igreja, a não olhar para o homem, a não olhar para os subterfúgios e amuletos de homem e crendices, para que você não venha se tornar um fanático e nem tampouco um religioso, mas sim um cristão, um servo, aceitando e crendo em Jesus Cristo. Amém? O tema que eu botei durante a semana é dizendo que você sabe hoje os perigos da graça. Juntos nós vamos procurar, nesse pequeno espaço de tempo, aqui na palavra de Deus, passar alguns versículos e alguns indicativos a qual nós devemos tomar muito cuidado. Porque hoje, não estamos mais na lei, estamos na graça. Isso não nos dá autorização para cometermos coisas que venham entristecer pessoas, amigos, parentes, a Deus, com essa liberdade, achando que tudo nós podemos fazer, porque estamos na graça. Vamos entender um pouquinho. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu me coloco na Tua presença e quero te agradecer por este momento, Senhor, que o Senhor está nos dando a oportunidade para falar da Tua palavra, somente da Tua palavra. Peço de Ti, Senhor, que o Senhor venha encher esse ambiente, abrir o coração deste homem, dessa mulher e todos aqueles, adolescentes, jovens, crianças, que têm entendimento, que possam ouvir a Tua palavra, Senhor. Não eu, mas a Tua palavra, a qual eu vou falar, que contém neste livro, como regra de fé, Pai,
por ouvir a Tua palavra, que a minha fé venha aumentar e se concretizar em minha vida, e que ela fique enraizada no meu coração e na minha mente e na minha confiança, crendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Sei que passamos por dificuldades, Senhor. Sei que tem irmãos do outro lado também que estão travando lutas físicas, espirituais, sentimentais, financeiras, em muitas situações. Mas o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor entre com bálsamo, com a Tua intervenção divina, com o Teu amor e a Tua misericórdia na vida de cada um. Sei também que existem muitos que estão nesse momento, Pai, encarcerados injustamente, Pai. Que o Senhor entre com a Sua providência e o senso de justiça, Pai, e dê conforto para eles e até para os seus familiares, que estamos vivenciando os dias de hoje, tantas injustiças. Pai, aquele que está no leito do hospital, aquele que está esperando um procedimento cirúrgico, Pai, aquele que precisa de um implante, que o Senhor venha intervir e usar da Sua benevolência e do Seu amor e da Sua misericórdia. E que o Senhor, Pai, neste momento, venha abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos entender o que a Tua palavra tem para nós. Este é o maná, este é o alimento para nós. Nem só de pão viverá o homem, quando o inimigo de nossas almas, em Mateus 4, nas tentações, levou o nosso Cristo. E o Senhor ali nos deu um indicativo. Mas sim, o homem não viverá de todo pão, mas sim de toda palavra que vem de Deus. E a Tua palavra é que nos consolida, a Tua palavra é que afirma que o Senhor é o nosso Deus. E por isso eu te dou graças e glórias ao Teu santo nome. Amém. Como eu falei, muitos dizem que estamos na graça. Em Romanos 10, 4, quando fala ali, explicando que Cristo torna-se o fim da lei, mas na verdade, se você ver a explicação que Cristo está dando em Romanos 10, 4, ele está falando justamente quando Paulo coloca ali, é que a lei era uma parte que o homem não tinha como ser defendido. Então o nosso Cristo veio a esse mundo para ser o nosso advogado entre Deus e os homens. E ele explica. Aí você pode até pegar o texto de Mateus 5,17, que ele não veio mudar nenhuma lei, e nem dos profetas, e nem revogar, mas ele veio cumprir. É verdade. Você pode dizer assim, é uma controvérsia, a Bíblia tem contraversão? Não. Em Romanos 10, 4, muitas pessoas leem um texto separado, assim, lê todo, o antes e o depois, para entender a cosmovisão toda. Você vai ver que ali Cristo está dizendo que Ele fez o sacrifício, porque eu e você e outros irmãos atrás não tinham condições para fazer novamente a reabilitação do reino, porque nós fomos concebidos em pecado. Então teve de haver novamente Deus, com seu plano, fazer a restauração conosco através do sacrifício de Jesus. E também sabemos que naquele tempo, leis pesadas, homens corruptos, que não é muito distante de hoje, usam a lei a seu favor próprio, e ali oprimia o povo. Por isso que Cristo veio cumprir e nos dá esse escape. Eu cumpri, eu fiz por amor, para que vocês que creem em mim tenham a oportunidade de ser considerados novamente no reino de Deus, do reino do vosso Pai Celestial. Por isso que quando ele fala para os hipócritas e doutores da lei, não, a lei não mudou. Eu só vim aqui dizer que agora a humanidade tem um advogado, tem um intercessor, tem alguém que pagou o preço pela transgressão e do pecado, mas as leis estão vigentes. A única diferença é que agora o acusador
Não pode mais acusar direto, porque ele tem agora um defensor que vai estar ali, barrando as suas investidas. Em 1 João capítulo 2, verso 1, ele diz: filhinhos, saber que no céu há Jesus Cristo advogando perante o Deus Pai. Hoje nós temos agora, através do sacrifício de Cristo, que cumpriu toda aquela lei que eu e você nós não éramos capazes, por ter caído a matéria. O Senhor veio e nos restaurou. Tudo está valendo. Essa história de dizer, estou na graça, posso fazer tudo. A graça, ela não te dá passe, nem te autoriza a você fazer o que você quiser. Existe um Senhor que pagou um preço por você. E você deve, se você quiser e aceitar e crer nesse Deus, se submeter às suas leis, aos seus ensinamentos. Amém? Com isso, eu te peço, isso foi só uma pequena introdução, para que você entender que Romanos 10, 4, quando não é o fim da lei, mas sim de Deus dizendo ali, deixando Cristo dizer que agora, pelo erro e pela transgressão da lei que vocês não têm como cumprir por serem gerados no pecado, somente o Cordeiro de Deus poderia. E lá na frente ele coloca em Mateus 5,17, afirmando para os escribas, os sacerdotes, os pastores daquela época, como tem hoje, ainda está valendo tudo. A parte sacerdotal é diferente. Aqueles rituais foram tudo tirados, porque Cristo nos aproximou, rasgou o véu. Agora podemos falar diretamente com Ele. Seja sincero com Ele. Essa é uma pequena explicação. Eu queria ter mais tempo para isso. Mas dá uma olhada lá no YouTube que tem essa parte. Mas eu quero te convidar. Pega o manual do fabricante. Tiago, capítulo 4. Eu quero te falar, se você, na graça, hoje está todo mundo na graça, mas muito você se deixa se levar e começa a enveredar e fazer coisas que desagradam e que estão bem presentes caindo na lei. Ai, de Deus. Todos pegaram? Tiago capítulo 4. Diz assim a palavra do meu, do teu, do nosso Deus. De sorte procedem guerras e contendas, que há entre vós. De onde? Senão dos prazeres que militam em vossa carne. Cobiças e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, e nada tendes porque não pedistes. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aqueles que se dizem ser amigo do mundo se constituem inimigo de Deus? Essa origem de contendas hoje está bem presente nos dias de hoje. Eu estava conversando com um rapaz amado. A graça, ela tem uns perigos que as pessoas não observam. Ah, eu estou na graça, eu não vou mais fazer isso, eu não vou. Você tem que ter, a Bíblia ela te dá orientações para que você se torne um cidadão, um homem de família, para que você na sociedade ande com integridade. E essa imoralidade que acontece aí fora, a qual um tempo eu e muitos participavam, hoje entendemos que isso era errado. E precisamos mudar, acompanhar que aqui é um livro de moralidades, de conceitos e preceitos, mas é benéfico. Não existe nada anormal nesse livro, porque ele nos conduz a termos uma vida mais centrada. Muitos querem até sacrifício nos dias de hoje.
dizem que estão na graça, mas querem que você se sacrifique nas igrejas com certos rituais. Digo rituais. Rituais. Falam dos tempos antigos, mas fazem os mesmos rituais, só mudaram o nome para campanhas. Mudaram o nome para campanha, mas estão fazendo um ritualzinho lá. E aí? Mas eu critico o outro que faz ritual. Aí ele faz ritual. Se você olhar, só mudou o nome, mas está fazendo a mesma coisa. Para que você venha cumprir votos tolos. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O que Deus quer não é o holocausto, sacrifícios. Deus quer obediência. Os homens pregam a graça nesse tempo, mas exercem a lei, sacrificando o povo com rituais, com mandigas, com campanhas astronômicas, mirabolantes, fantasiosas. Isso me traz até a graça. E na graça Jesus diz em Mateus 7:15, acautelai-vos dos falsos profetas e falsos mestres que ensinam essas loucuras. Você está vendo? A graça, você tem que observar que Jesus dá um indicativo sempre nos alertando. Não é só dessas loucuras que fazem, mas que estão presentes nos dias de hoje, mas Ele está nos alertando. E a gente está naquela dormência. Não, nós estamos na graça. Eu vou fazer a campanha do sal. Estamos na graça. Eu vou fazer a campanha da pedra, tirar o gigante. Eu vou levar 3 pedras, eu vou derrubar todos os 3 problemas da minha vida. Para com isso. Já chega, Deus. Ora, fala com Ele. Apresenta o justo juiz as tuas petições, para que Ele possa olhar para ti e julgar conforme a sua justiça. Isaías 55:8. Os teus pensamentos não são os pensamentos do Altíssimo. Os teus caminhos não são os caminhos do Altíssimo. Isaías 55:8. Não é a Bíblia diz. Não. Você está vendo como é que é as coisas? Quando Tiago capítulo 1, verso 22, se compreenderdes somente, não sejam ouvintes da palavra, mas sim sedes praticante. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, fala de Cristo, e profetiza, e sapateia, e faz toda aquela macaquice pulando, mas continua ainda preso na velha criatura, não pratica. Tiago 1:22. Sedes cumpridores da palavra, não ouvintes apenas, mas ser praticante. A graça te diz que não é só para te ouvir, não, você tem que ser praticante. Lembra do que eu falei do chamamento? A graça, os perigos da graça. Eu estou na graça, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo as revelações, mas você está praticando, sendo um bom cidadão, um bom pai? Como é que você está sendo na sociedade e no meio da familiar, ou no meio de seus amigos ou colegas, seja ele de trabalho? Como é que você está se comportando? Eu estou na graça, Jesus fez o sacrifício, eu amo Deus, eu vou para a igreja, vou orar, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou fazer a minha célula, eu vou sapatear. Ainda continua mentiroso, adúltero, caloteiro, e aí? Avarento, invejoso. Tu ouves a palavra, não transforma, não pratica. Qual é a mudança? Como eu falei, de Samuel
15, 22. Sim, ser obediente. Tiago 1, 22 também. Não seja apenas mais ouvinte, mas ser o que? Praticante. Você está vendo que a palavra, ela continua. Por isso é que aquele estudo sobre Romanos 10, 4 e Mateus 5, 17 são de esclarecimento. As pessoas, por não estudarem, não compreender a Bíblia, deturpam. E muitos pequeninos são enganados, são levados ao engano. O que o Senhor Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, que está em Mateus 7, 15. Eles pregam a graça, mas não te esclarece que na graça é muito mais séria. Ao decorrer você vai entender o qual e quanto é mais sério isso. Você quer ver com a graça agora? Quando o Senhor diz que nós devemos perdoar. Olha só, o apóstolo Pedro, quando andando com Jesus, perguntou do Senhor. Isso aí está em Mateus 18, do 21 ao 23. Não é? A Bíblia diz. Em Mateus 18, capítulo 18, do versículo 21 ao 23, mas eu vou te dar o resumo. Quando Pedro perguntou, que ele sabia da lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente, ele disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus, vendo que ele estava ali, é Pedrão, né? Ainda não tinha entendido. Faltava ainda nascer, andava com Cristo, estava lá na igreja, como hoje, está pulando, está gritando, ainda falta nascer de novo. Ele é só ouvinte. Pedro estava andando com o nosso Cristo, ouvindo e vendo, mas não estava praticando com ele mesmo uma mudança. Senhor, eu devo perdoar quantas vezes? É 7, né, Senhor? Ainda falou 7 ainda. O Senhor, Pedro, não é 7, mas 70 vezes 7. Pedro deu 7 pela semana. E Jesus falou de 70 vezes 7. Eu me lembro lá, qual é a idade do homem? 70. Jesus estava falando: Pedro, durante a tua vida, o teu vigor é 70 vezes 7. Salmo 90, verso 10 diz que o vigor do homem é até os 70, depois, se ele passar, vai ser o quê? Cansaço. Mas é uma graça que Deus nos dá. Olha como é que é a coisa. Jesus veio esclarecer para nós que a graça, você tem que crer, confiar nele, mas você não pode usufruir dela de uma forma errada. Você tem que ser observante na palavra de Deus. Lembra o que eu falei de Tiago 1, 22? Não ser apenas, mas você tem que ser que compreender a palavra, não ser somente ouvinte por ouvir, como muitos ouvem e hoje estão ouvindo dentro das igrejas e não mudam. Você tem que ser praticante, porque senão você vai falar, dar falsos discursos, falsos testemunhos, revelar uma falsa mudança para que o pequenino venha se iludir. Cuidado. Quando eu li essa parte de Tiago, capítulo 4, fala interessante, o versículo 4. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, e não há transformação, e eu começo a mostrar para as pessoas uma falsa transformação, eu estou me constituindo amigo do mundo, querendo enganar e levar vantagens, ser notado, para obter atenção. Você é apenas ouvinte, mas não praticante.
Essa vai doer. O sétimo mandamento, ele abrange muitas coisas. O sétimo mandamento está no livro de Êxodo, né? A Bíblia diz, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. O sétimo mandamento, que ele fala justamente sobre que não adulterarás o homem. Só que essa parte está na lei, né? Quando ele fala não adulterarás, eu sei que ele pode falar sobre até por fraude, pode ser por estelionatário e outras coisas mais. Mas ali Cristo estava falando para o quê? O sétimo, sabemos que é essa parte do homem com a mulher. E naquela época, se você fosse pego em adultério, era apedrejado, levado e apedrejado. Era desonroso um ato. Mas eu estou na graça. Eu estou na graça hoje, meu irmão. Isso aí é da lei passada. Isso é da lei passada. Já não surte mais nenhum efeito isso. Mas nessa. Agora, se tornou mais criterioso, mais minucioso e mais perigoso. Antigamente, como está em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, você tinha de fazer o ato e consumar. Olha o que Cristo fala. Você acha? Não se engane. Você já... agora não. Mateus 5:28. Mas eu lhe digo vós, qualquer homem que olhar para uma mulher e desejar, estes também estará cometendo adultério. A coisa ficou mais estreita, né? Eu estou na graça. A lei eu tinha de ter o ato e consumar. Na graça. Agora, se eu olhar, materializar e desejar entrar para o meu coração, Cristo diz o quê? Qualquer homem que olhar e desejar já cometeu pecado. A mulher nem está sabendo. Coitada, a dama está passando, ou vice-versa. A mulher olha para o homem e o deseja. O cara nem deu confiança para ela. Já ficou individual. No adultério lá atrás da lei eram os dois, tinha de ter um ato. Mas hoje na atualidade acabou. É de você pensar, né? Agora virou individual. Por isso que eu falei, a graça existe os seus perigos. Se você não ser um praticante, mas se você quer ouvinte, não, eu achei a irmã tão bonita, eu lá nesse monte orando, a irmã olhou, que varão bonito, formoso, esse seria o meu sacerdote da minha casa. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. A coisa agora é mais estreita. Tu não precisa cometer o ato, mas se você materializar aqui, ó, e entrar no teu coração, já cometeu. Mateus 5:28. Qualquer homem. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, tinha de ter se consumado. Mas Jesus, na graça, ele diz, agora não. Eu passei, sou teu advogado. Mas também é o seguinte, se você pensar, você vai cair. Porque o meu sacrifício, o meu sangue, foi para te dar aproximação com Deus. Mas também, tu estás mais próximo se cair, se desviar do caminho. Mas Cristo sempre nos dá um indicativo para que nós possamos sempre ser alertados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele diz assim, não se engane, pois as más companhias corrompem os bons costumes.
A graça hoje te diz que você tem que ser seletivo com as pessoas. Eu não estou pedindo para você se afastar de A e de B, mas você tem que ser seletivo para aquelas pessoas que fazem parte da sua casa. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Kleber Gonçalves, que é no canal da Novo Tempo, ele é adventista, e ele deu uma pregação interessantíssima, que foi sobre quem pode entrar na minha casa e abrir minha geladeira, porque ali na minha geladeira ficam as minhas coisas, e as coisas da minha família, meus mantimentos, e somente as pessoas que estão ali para consumir. Sabe, você entrar na sua casa e abrir a tua geladeira, tem que ter muita intimidade. Eu fiquei pensando no que ele falou, realmente mesmo. Nem todos que entram na tua casa, mano, me dá uma água. Mano, não. Não é chegar lá e meter a mão, não. Pode. Olha só como ele fez comparativo. É a mesma coisa. Deus, o que ele fez? Ele te pôs um limite. Eu sou o teu Senhor. Mas existem regras. Existem limites. Quando ele falou em Tiago 4,4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, ela praticamente, ela deturpa valores, ela deturpa os conceitos e preceitos, ela deturpa esse mundo hoje, família. Hoje um jovem, se chegar, pensa pai, para os demais, é caretice. E aí, coroa, beleza? E aí, meu velho? Eu tenho as minhas filhas. Essa história de meu velho, não, peraí, tu dormiu comigo? Que história é essa? Sou algum parceiro teu? É papai, é o senhor. Porque eu, ao meu pai, eu sempre me reportei ele com respeito. Pensa pai, o senhor, não é medo, é respeito. Eu tive uma vez um exemplo, um sobrinho meu, estava brincando uma bola lá, um rapagão. Quando ele me viu, atravessou a rua, pensativo, pegou minha mãe e beijou. Eu beijei a mão dele, respeito. Os colegas dele, cara, que história é essa? Tá fazendo isso aí, cara? Isso é ultrapassado. Ele olhou, eu olhei a atitude dele. Ele olhou e disse: se vocês não sabem o que é respeito familiar, eu fui ensinado assim. Aquele homem ali é meu tio, irmão do meu pai. Eu vou falar uma coisa para você. Eu fiquei muito alegre com a atitude do meu sobrinho, pelo respeito. E ele não baixou a cabeça, não. Aquele homem ali é irmão do meu pai, meu tio. Se vocês não forem educados em conceitos de família, eu fui. E vamos lá, joga bola. E ele levou de boa, sabe? Foi um momento muito especial para mim. A graça. Não se engane. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A graça diz para ti: as más companhias corrompem os bons costumes. E ele dá mais um alerta. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. Eclesiástico capítulo 12, versículo 13, diz que de tudo que tu ouvir, sempre é temer a Deus e os seus mandamentos. Provérbios fala lá no Velho Testamento, muitas pessoas dizem que está ultrapassado, diz que eu tenho que guardar o meu coração. Mas no Novo Testamento, Eclesiástico, Paulo falando, sobretudo, teme a Deus e guarda os mandamentos. Aqui, na palavra de Deus. Essa é a verdadeira palavra de Deus. E onde você vai encontrar? No Manual do Fabricante, neste livro. A graça é boa, nos deu um Salvador. A graça nos deu um interlocutor. A graça nos deu um advogado que antes nós não tínhamos. A lei estava ali para cumprirmos toda ela, mas quando nós tropeçamos por sermos pecadores, temos um advogado. Já falei em 1 João capítulo 2, versículo 1, que nos céus há um advogado, um intercessor entre Deus e os homens, é Jesus Cristo.
Eu sempre gosto de falar esse texto. Abre a tua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 8. O Senhor chama a atenção de Josué 3 vezes, mas essa eu acho maravilhosa. Eu acho essa maravilhosa. Ali naquele momento, o Senhor estava falando para Josué também, que nos tempos de hoje, que nós achamos que a lei está ultrapassada, que não está, está bem viva e presente, está aqui. E o Senhor deu a sua misericórdia falando para ele. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais. Devemos nos esforçar a buscar a presença de Deus. Agora parte para o 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Neste momento Josué estava sendo alertado que deveria ouvir a palavra, guardar no seu coração, meditar nela dia e noite e não se apartar, para que isso viesse a ter na sua vida os frutos, os benefícios, para que ele fosse prudentemente ser conduzido. É como eu sempre digo, pela a interpretação errada que existe das pessoas por não ler a Bíblia, que está em Mateus 10, 4, Jesus é o fim da lei. Ele foi o fim da lei que eu e você não tínhamos condições de cumprir, porque somos da essência pecadora. Somos pecadores e necessitamos da graça e misericórdia de Deus. E quando os doutores da lei começaram a interpelar com Cristo, que ele chegou e deu aquela bordoada nele, em Mateus 5,17, falando que ele não veio revogar nenhuma lei, mas sim cumprir, ele está me dizendo: vocês não são capazes porque vocês são incorruptos, vocês não têm condições porque vocês estão imundos, mas meu Pai, pelo amor, e eu pelos meus irmãos, estou aqui para dar o meu sangue, o meu testemunho e conduzi-los novamente à presença de Deus Pai. Essa é a diferença. Para que naquele grande dia, você que acha que está na graça e acha que tem a liberdade de ficar fazendo as coisas erradas na igreja, ouvindo, só ouvindo, pulando, sapateando, fazendo toda essa macaquice e não se convertendo, não seja ouvinte da palavra, mas sim seja praticante dela, vivendo todos os dias uma mudança, uma aproximação. Eu torno a dizer, o nosso ministério não está te incentivando a vir para a nossa igreja. Não! Nosso ministério está te incentivando a ler a Bíblia, a palavra de Deus. O nosso ministério está te incentivando a se aprofundar e ter intimidade com Deus, para que você não se torne um alvo dos falsos profetas que querem o teu dinheiro, querem o teu suor, querem a tua submissão. Se você, por um acaso, não ouviu o conselho de Deus, que Tiago fala, Tiago capítulo 1, versículo 22, antes de eu encerrar, não, que você seja cumpridores da palavra de Deus, que vocês não sejam ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Leia bastante a palavra de Deus, peça intimidade de Deus. O mesmo rigor da lei ainda está vigente hoje. Por isso que quando eu falei sobre a questão do 7º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 17, sobre a adulteração, e Jesus explicou que nos dias de hoje, a coisa mais rigorosa, lá tinha de ter o ato dos dois, aqui não.
No Novo Testamento, em Mateus 5:28, diz: se qualquer homem ou qualquer mulher individual olhar, pensar e desejar e guardar, já cometeu. Olha como a lei está presente. Só que na graça ela é mais específica. Pense bem. Não cai nessa besteira que você está na graça que tudo passou. Não. Tudo está bem presente e vigente nos dias de hoje. Para alguns juristas, que eu sempre digo, em Mateus 5:17, a gente só cumpre uma lei quando ela está vigente, está sendo orquestrada e ela está, na jurisprudência dela, ela está ativa. E eu não posso mentir. Até mesmo o artigo 342 diz bem claro que toda afirmação falsa é crime. A pessoa que tem conhecimento jurídico sabe muito bem do que eu estou falando sobre isso. Então, nessa materialidade toda, Cristo estava dizendo, em 5:17 de Mateus: eu vim cumprir a lei, porque ela vale. De todos os profetas, porque eles avisaram. E não vim tirar nada, porque ela é eterna. Porque nós não tínhamos condições. Porque Ele veio como Salvador, está como nosso advogado. Quem é que intercede em todas as causas liminares? E representando o seu advogado, o nosso é Jesus Cristo. Mas eu deixo um alerta. Você só que está na igreja, ouvindo, falando, pulando, profetizando e dando aquelas profetadas sem ter comunhão com Deus. Para fechar, Mateus 7, do 22 ao 23. E eu resumo. Que naquele tempo uns dirão: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei. Jesus vai dizer em alto tom, claramente: afastai-vos, pois vós não conheço que pratica a iniquidade. A linguagem real no hebraico diz: malditos. E aí? Pense bem. Por isso que eu falei, o perigo da graça é para aqueles que são apenas ouvintes. Para você que pratica a palavra de Deus, receba a graça pela oportunidade que Deus te dá todos os dias. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.